Fala Dê, tudo bem? Eu sou a Thamissa, professora de português, e nós estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Então, lembrando que essas aulas, elas sempre vêm num combo. O que isso significa? Nós temos esse momento da aula aqui em vídeo e também um material complementar que vai ter todos os links, todas as coisas que forem ditas nessa aula e mais, tá? Porque nós não temos também tanto tempo assim aqui, então vocês vão ver exercícios para vocês fazerem com os resultados, com as respostas depois, vocês vão ver sugestões de filme, série, enfim, outras coisas também nesse material complementar. Então é muito importante que vocês façam essas duas coisas, assistam a essa aula e também estudem pelo material complementar e procurem as outras coisas, os textos, né, que estão ali, porque vocês vão ter mais momentos de contato com a língua portuguesa, certo? Então, lembrando de se inscrever no canal, de comentar, utilizem esse espaço dos comentários para que a gente também possa se manter aí mais próximo, já que nós não podemos nos ver ao vivo, né? Então, comentem, compartilhem as respostas de vocês também, isso é super importante para que outros colegas possam ver e conversar e trocar ideias e também para que vocês possam conhecer outras pessoas que estejam na mesma situação, né, de aprendizado de português. Então, vamos para a nossa temática, né, central da aula, que é compras. Vocês costumam comprar muito ou não gostam? Como é que funciona isso na vida de vocês? Então, vamos para os objetivos. Refletir sobre a temática de compras e situações possíveis relacionadas a essa ação. E segundo, estudar alguns tipos de advérbios. Então, vamos aqui ver primeiro o enunciado da reportagem que a gente vai ler. Então, leitores relatam atraso e erros na entrega das compras pela internet. Reclamações foram levadas ao Procon, que deu orientações aos clientes. Empresas responderam aos leitores e prometeram soluções. Então, esse texto está disponível no site do G1 da Globo, na parte da economia, certo? Aqui, como vocês podem ver a fonte, mas lembrando que no material complementar esse texto vai estar lá na íntegra, porque aqui nós temos alguns trechos, já que não temos como trabalhar todo esse texto aqui em aula, certo? Então, vamos para algumas perguntinhas antes de ler a parte selecionada do texto. Sobre o que vocês acham que será a reportagem? Então, nós temos esse título, esse subtítulo, né? O que vocês acham que vai ter aí nesse resto do texto? Segunda, você costuma fazer compras presencialmente ou pela internet? Vocês gostam de ir na loja, ver o que vocês querem comprar, ou vocês preferem ali abrir a rede social ou abrir o site da loja para ver o que tem, ver as promoções, tem diferença de preço? Enfim, como funciona essa dinâmica de compras de vocês? Você já teve algum problema com compras realizadas, seja presencialmente ou seja virtualmente? Já veio alguma coisa que era errada ou não veio o que vocês compraram? Como é que foi? O que você fez para solucionar o problema? Se vocês nunca tiveram problema, né? Se vocês nunca tiveram problema, é só não responder a quarta. Mas se vocês já passaram por alguma situação, respondam também, certo? Então, vamos ver aqui na tela grande o texto. Comprou um DVD e na entrega recebeu uma caixa de celular vazia. Adquiriu um fogão para enviar junto com a mudança do filho e o produto nunca veio. A geladeira não chegou e fez a comida da ceia de Natal estragar. Esses são exemplos de algumas das queixas que leitores enviaram por e-mail ao G1 nos últimos dias sobre a entrega de compras feitas pela internet. A reportagem do G1 reuniu casos representativos e os mostrou para um assessor técnico do Procon de São Paulo, especialista em defesa do consumidor, que deu orientações. As empresas também foram procuradas para esclarecer os problemas relatados. Saiba quais são as orientações do órgão de defesa do consumidor para cada tipo de situação e as respostas dadas pelas companhias. Voltando aqui, então, nós vimos o início da reportagem, certo? Então, aqui tem uma contextualização dos casos que vão aparecer nessa reportagem e uma introdução, então, feita pelos próprios jornalistas que fizeram essa matéria. E aqui, nesse lado, no cantinho, nós temos uma fala que está com aspas, né, do Wesley da Silva, que diz o quê? Achei estranho porque a caixa era muito quadradinha para ser de um DVD.
estava rasgada e embrulhada em plástico bolha. Então, ali já tem um relato, né, destacado aqui nessa parte inicial da reportagem, de uma desconfiança, então, desse produto que o Wesley tinha comprado. E a gente vai saber, então, que produto o Wesley comprou agora. Então, o caso 1, DVD da Beyoncé versus caixa de celular vazia. Wesley da Silva, 24 anos, que está desempregado no interior do Ceará, pagou por boleto bancário a compra que fez no dia 14 de dezembro no site dasamericanas.com de um DVD da cantora Beyoncé. Então aqui nós temos uma imagem, né, para contextualizar essa reportagem, que dá um sentido maior a esse texto que a gente está lendo. Caixa de celular que, segundo Wesley, veio vazia. Então, é uma foto do arquivo pessoal, todas essas informações que são bem importantes da gente reparar quando a gente está lendo um texto, né? Então, o resto, então, a situação, né? Como mora na zona rural da pequena cidade de São João do Jaguaribe, esperou a ligação dos Correios no dia 29 de dezembro para retirar seu pacote no local. A surpresa veio ao chegar em casa. Recebeu uma caixa de celular vazia no lugar da encomenda. Achei estranho, porque a caixa era muito quadradinha para ser de um DVD, mas como estava no meu nome, eu trouxe. A caixa estava rasgada e enrolada no plástico bolha, com os manuais do celular dentro. Conta Wesley, que desde então fez vários contatos com o atendimento online da empresa, mas só recebeu protocolos. Já que não há postos do Procon na cidade dele, pretende esperar uma semana. Se não receber o produto, vai procurar a justiça. Então nós vemos essa situação do Wesley, né? Ele tinha comprado um DVD e veio uma caixinha de celular no lugar, e essa caixinha de celular ainda por cima veio vazia. Então, o que pode ser feito nessa situação? Ele recorreu ao Procon. Procon, vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? É um órgão que a gente pode recorrer nessas situações que a gente, como consumidor, é prejudicado, né? Então, a gente pode reclamar para esse órgão e ir atrás, porque eles fazem esse contato com as empresas. Seguindo, a orientação do Procon de São Paulo. Marcos Diegues, o assessor técnico do Procon, considera o procedimento correto. Quando não é possível resolver o problema com o fornecedor, o ideal é mesmo procurar a justiça. No Juizado Especial Civil, antigo Pequenas Causas, ações de até 20 salários mínimos podem ser iniciadas pelo próprio consumidor sem necessidade de advogados. Nesse caso, é preciso levar o máximo de documentação possível sobre o caso. Resposta da loja, então, né, das Americanas.com. A Americanas.com informa que o aumento do volume de vendas impactou algumas entregas, que já estão sendo acompanhadas para que os consumidores tenham a solução o mais breve possível. A constante análise e reformulação de processos internos objetiva, sobretudo, a qualidade dos serviços prestados pela empresa. Então, esse foi o retorno do caso do Wesley, certo? Vocês já passaram por alguma situação assim? Vocês perceberam como foi descrito, como foi orientado esse procedimento? Então, nós vamos responder algumas perguntinhas referente a esse trecho da matéria lida. Primeira pergunta: sobre o que é a reportagem? Segunda: qual é o objetivo dessa reportagem? Terceira: quem é o público-alvo? Para quem se dirige esse texto? Quem poderia se interessar em lê-lo? Quarta: quais são os casos que a reportagem irá apresentar? Então, nessa primeira parte de perguntas, essas 4 primeiras, elas fazem mais assim uma busca para que vocês consigam identificar algumas coisas ali naquele texto. Em questão de gênero, lembra, né, que a gente estuda aí de acordo com os gêneros para a gente ir identificando, e isso vai fazer muito sentido para vocês quando a gente chegar lá na aula do CELPE-BRAS daqui a um tempinho. Então, vamos ver aqui sobre o que é reportagem. Vocês vão ter que, né, caso não lembrem, vocês vão ler de novo, vão voltar à aula, vão ver no material complementar para entender qual é o assunto-chave, qual é o ponto central desse texto. Qual é o objetivo? Todos os textos que existem nesse mundo, eles têm um objetivo, que é por que eles foram escritos, né? Por que ele existe e não ficou só
dentro da gaveta. Então, qual o objetivo dessa reportagem? Por que ela existe? Terceira, quem é o público-alvo, né? Justamente para quem esse texto se dirige? Para pessoas que passaram pela mesma situação, para curiosos, para crianças? Crianças gostariam de ler esse texto? Entenderiam tudo? Então, quem é o público-alvo? E na quarta, quais são esses casos? Bom, eu já dei um pouco dessa resposta antes, então é só vocês voltarem para o início da reportagem e ver então essa apresentação prévia do que vai ter ao longo do texto. O segundo bloco de perguntas, então, pergunto sobre algumas outras coisinhas mais específicas. Quinta, como Wesley lidou com o seu problema? Então, com as palavras de vocês vão responder como Wesley lidou, os passos que ele tomou, o que ele vai fazer, o que vocês acham que ele vai fazer também. Sexta, qual foi a orientação do Procon? O que o Procon recomendou que o Wesley ou pessoas que passaram por essa mesma situação façam? Sétima, você já passou por alguma situação como essa? Então, uma pergunta mais pessoal para vocês. Você já recorreu a algum órgão como o Procon no seu país de origem? Como foi o procedimento? Então, respondam aí essas perguntas, façam uma comparação. Vocês já tiveram que passar por uma situação dessas no país de origem e no Brasil? Como é que foi o tratamento, né, dessa situação? Teve diferença? Demorou muito? Foi a mesma coisa? Mais burocracia? Menos burocracia? E agora nós vamos então para a nossa parte de estudos da gramática, né? Então, uma parte mais gramatical, que são dos advérbios. O que são esses advérbios? Os advérbios são uma classe de palavras invariáveis. O que significa? Que essas palavras elas não mudam de acordo com um gênero ou um número. Não vai para feminino, masculino, singular ou plural. Elas permanecem a mesma coisa. Que modificam, aí esse é o plus, né, diferencial. Elas modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então essas palavras elas têm esse poder e elas podem também mudar o sentido de toda uma oração, dependendo do lugar que elas ocupam e dependendo da escolha de advérbio que a gente faz. Então assim, ó, os advérbios são poderosos. Os que a gente vai estudar agora, então, são os advérbios de exclusão e advérbios de inclusão. O que significa? Bom, o que o próprio nome já dá a entender. Um exclui e o outro inclui. Então, eles são usados para particularizar um verbo, excluindo ou incluindo uma ação verbal. Então, eles deixam assim mais restrito, mais direcionado o que a gente quer dizer, certo? Vamos ver então quais são esses advérbios. Advérbios de exclusão. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente. Advérbios de inclusão, ainda, até mesmo, até o mesmo, inclusivamente, também. E duas orações, então, para vocês verem mais ou menos como elas funcionam, tendo como exemplo essa questão que a gente está estudando. Eu compro exclusivamente na sua loja. Eu aproveito até as promoções de vocês. Então tem uma coisa muito engraçada no português e vocês podem compartilhar se tem no idioma de vocês também, que são algumas palavras que quando a gente diz, algumas pessoas falam assim, até, que é o sentido desse até? Porque, por exemplo, olha só, eu aproveito até as promoções. Isso dá a entender que não é apenas um consumidor que frequenta a loja, alguma coisa assim, em períodos normais, mas aproveita em todos, até nas promoções. Então, quando a gente usa esse até, a gente está querendo deixar muita ênfase nessa situação que a gente está falando. Então, por exemplo, eu gosto até de macarronada. Então, eu estou deixando muito preciso aquilo que eu estou querendo falar. E o exclusivamente dá essa ideia, então, de exclusividade, de unicamente aquilo. Seguindo, as empresas também foram procuradas para esclarecer os problemas relatados. Então, nós vemos nessa frase que foi retirada ali do texto, que nós temos o também. O também, ele é um exemplo de advérbio de inclusão. O que significa? Que a gente poderia dizer qualquer outra coisa, o autor poderia ter dito qualquer outra coisa, mas ele quis dar essa ênfase, então, para que as empresas, elas sabem do ocorrido, porque elas também
foram procuradas. Então, esse também está marcando essa inclusão realizada, certo? Então, além dos advérbios de inclusão e exclusão que a gente está vendo, nós também temos os de intensidade e as locuções adverbiais. Então, os advérbios de intensidade, eles são usados para descrever a intensidade de uma frase e também para dar mais ênfase ao que é dito, certo? Então, nós temos aqui advérbios que têm mais intensidade e advérbios que têm menos intensidade. Os que têm mais intensidade são o muito, o demais, o em excesso, bastante, mais, demasiado, tudo, todo, por completo. Menos intensidade, pouco, menos, nada. Locuções adverbiais, o que isso significa? É quando nós temos mais de uma palavra que não são necessariamente advérbios, mas que têm uma função de advérbio, ou seja, se a gente combinar umas duas palavras, elas são a mesma coisa que um advérbio, só que elas não são apenas o advérbio, elas são locuções. Por quê? Porque tem a preposição. Então, de novo, preposições, olha aí como são importantes, né? Então, a gente tem, para ter uma locução adverbial, preposição mais uma palavra, que pode ser substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um próprio advérbio sendo utilizados para exercer essa função. Então, a gente pode ver em excesso, é uma locução adverbial, porque nós temos o em, que é uma preposição, e depois o excesso. Depois a gente tem aqui o por completo também. Então, nós vemos aqui advérbios e locuções adverbiais sendo utilizadas juntos. E isso, independentemente do grupo dos advérbios, a gente vai ter locuções adverbiais, porque locuções adverbiais a gente tem de tudo que é tipo também, certo? Eu comprei produtos em excesso na sua loja. Eu gastei bastante dinheiro na sua loja. Eu aproveitei pouco as promoções de vocês. Então, todos esses advérbios que estão aqui em destaque, eles estão sendo utilizados para dar uma dimensão, para que a gente consiga imaginar se foi muito, se foi pouco, se foi, né, para nos guiar para entender essa situação. Em excesso, a gente pode entender que é muito mais do que o muito, né? Porque em excesso é bastante, é um sinônimo. Então, gastei bastante, não foi pouco dinheiro, eu aproveitei pouco, poderia ter aproveitado mais, talvez. Então, para situar, né, essas nossas expressões, o que a gente quer dizer, a gente usa esses advérbios. Aqui um exemplo retirado do texto. Achei estranho porque a caixa era muito quadradinha para ser de um DVD, mas como estava no meu nome, eu trouxe. A caixa estava rasgada e enrolada no plástico bolha, com os manuais do celular dentro. Então, destacando muito que é um advérbio de intensidade. Poderia ser dito, achei estranho porque a caixa era quadradinha? Sim, mas o que aconteceu? O autor, então, né, o Wesley, ele quis dar ênfase para esse tamanho, que era muito, né, essa forma quadrada, ela era muito quadradinha, certo? Então, para vocês saberem, PROCON, ele serve para esclarecer, conscientizar, educar e informar o cidadão sobre seus direitos e deveres enquanto consumidores, também para orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e denúncias de consumidores, fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor e aplicar as sanções quando for o caso, facilitar o exercício da cidadania por meio da divulgação dos serviços oferecidos. Então, PROCON existe em todos os estados, ou se não existe em todos os estados do Brasil, existe algum órgão responsável por isso também, que tem outro nome. Mas como vocês já viram, em São Paulo existe, no Rio Grande do Sul existe, então provavelmente em outros estados, eu não fiz esse mapeamento completo, mas em outros estados também existe. Vocês podem descobrir isso entrando no site da prefeitura, do lugar onde vocês moram, da cidade onde vocês moram. Aqui algumas informações para quem é do Rio Grande do Sul, certo? Tem um lugar físico que vocês podem ir e também o telefone, certo? Então, vamos escrever, então uma tarefa aí para vocês escreverem, que vocês podem compartilhar aqui o texto de vocês. A situação é a seguinte: imagine que você comprou uma geladeira pela internet e ela não chegou. Após diversos contatos com a loja, você não teve nenhum retorno. Aconselhado a entrar em contato com o PROCON da sua cidade, você deverá escrever um e-mail para fazer a reclamação. No seu e-mail deverá conter:
informações sobre o procedimento da compra, relato da comunicação realizada entre você e a loja e solicitação de ajuda para saber o que fazer a seguir, certo? Então, essa é a tarefa de escrita de vocês. Vocês podem compartilhar essa tarefa de escrita de vocês aqui, para a gente poder ver como vocês estão escrevendo e fazer essa interação também, porque esse é um estilo de escrita que se parece muito com o CELP-BRAS, que agora eu só vou ir falando assim, CELP-BRAS, que é aquela prova de proficiência do português brasileiro que atesta que vocês podem conseguir estudar aqui no Brasil ou conseguir alguns trabalhos tendo essa aprovação no exame, certo? Então, só para vocês já irem assim procurando e pensando sobre isso, vamos treinar essa escrita, certo? Então, bons estudos, até a próxima!